E aí, minha aprovada, questão 27, letra B da lista 5, beleza. É o seguinte, a questão, né, assim como na letra A, pede para a gente resolver, né, a integral iterada, no caso aqui da função y, da y dx, né, trocando, né, fazendo a transformação, a mudança para coordenadas polares. Aqui eu já coloquei a nossa caixinha de ferramentas aqui, né, das coordenadas polares. Isso aqui tem que saber de cabeça para a hora da prova, tranquilo? E bom, se você não assistiu o vídeo da letra A, assiste lá que provavelmente se você assistir, você consegue fazer isso aqui sozinho. Mas é importante você, mesmo que tenha conseguido fazer, assistir, né? Para ver se tem alguma informação adicional, né? Que eu possa passar aqui para você e você, né, complementar o seu entendimento do assunto. Sem mais delongas, vamos lá. O que vai acontecer? Antigamente, a questão dava para gente integral dupla sobre a região R, integral dupla sobre uma região D, beleza? E dava pra gente a região R, né? R é tal, é X e Y, tal, que, sei lá o que. Beleza? Dava isso aí pra gente. Aí a gente, da nossa região R, graficava a região, né? E estabelecia quais seriam, né, os nossos limites de integração. Beleza? No caso, quando eram coordenadas cartesianas, via se a região era do tipo 1, tipo 2, bitipo, né? Colocava aqui, ó, os limites de integração, integrava. Ou desenhava a região, né? Aí tinha simetria circular, fazia transformação para coordenadas polares, estabelecia os limites de integração em coordenadas polares, transformava a função do integrando e calculava a integral. Não era isso? Beleza, nesse caso aqui é o contrário. Os limites de integração são dados, dos limites a gente extrai, né? Quem é a nossa região R, beleza? Olha para a nossa região R e a gente vai trocar, né, os limites de integração que estão em coordenadas cartesianas para coordenadas polares, beleza? E mudar também a função do integrando, né, para coordenadas polares, tranquilo? Então, bom, a gente tem que olhar quem que é a nossa primeira integral. A nossa primeira integral é em relação a y, beleza? Vou colocar aqui, ó, só para separar um colchete bem defeituoso ali. Se a primeira integral é em relação a y, isso significa, isso implica dizer que esses dois valores aqui, né, essas duas funções de x, são os valores de y, beleza? Os valores nos quais y está limitado. Ou seja, eu posso dizer que y é sempre menor ou igual ao limite superior, a reta y é igual a menos x, e é sempre maior ou igual, ou seja, está sempre abaixo da reta e acima da semicircunferência, ou seja, da parte negativa da circunferência de raio A, beleza? A ao quadrado menos x ao quadrado é igual na parte da P2, né, da lista 4, quando a gente estabeleceu o domínio, é a mesma coisa. Ou seja, está sempre abaixo da reta e acima da semicircunferência. Tranquilo? Beleza. E bom, os limites de fora, então, são valores de x. X é sempre menor ou igual ao limite superior, a sobre raiz de 2, beleza? E é sempre maior ou igual a zero. Ou seja, está sempre à direita de zero e à esquerda de a sobre raiz de 2, beleza? Isso aqui é o que eu chamaria de minha região R, tranquilo? Graficando essa região R, a gente vai obter isso aqui, ó. Beleza? Aqui eu troquei, fiz em azul e rosa para ficar mais fácil de visualizar. Beleza? Então vamos lá, vamos analisar para ver se isso aqui, né, que eu escrevi em azul, é de fato o que está escrito aqui, né, descrito como região R. Beleza? Então vamos lá. Ó, y, a altura, y, os valores da altura, estão sempre abaixo da reta, para baixo da reta, e estão sempre para cima da circunferência. Não poderia ser essa fatia aqui, ó, esse setor circular aqui, porque ele está acima da reta. E no caso, como é menor ou igual, teria que estar abaixo da reta. Beleza? E bom, y tem que estar acima da circunferência. Beleza? Show de bola? Então, confere que essa aqui é a região. E bom, beleza. O x, ele tem que estar de 0 até a sobre raiz de 2. Ou seja, raciocina comigo. Essa região R, ela vai de onde até onde? Em x. Ela é limitada de 0, né, que pertence a toda essa ao eixo y, até esse ponto de interseção aqui. Tranquilo?
À direita do ponto de interseção não tem região R, beleza? Nem nessa parte aqui de cima. Então, esse ponto de interseção ele só pode representar o valor a sobre raiz de 2. E como é que eu confiro isso? Basta eu igualar a equação da reta à equação da circunferência. Tranquilo? Show de bola? Então, beleza. Então, feito isso, eu vou ter que... Tá tudo batendo certinho, ó. O x, né? Os valores de x da minha região R, ela está compreendida entre dois valores de x, que são 0 e a sobre raiz de 2. Eu posso conferir igualando as duas equações. E a altura y da minha região, né, os valores y dela, estão sempre abaixo ou em cima, né, da reta. E estão sempre acima ou em cima da circunferência. Tranquilo? Confere? Beleza? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Essa é minha região R. Como que eu vou descrever minha região R em coordenadas polares? Posso ou trocar a função do integrando primeiro, ou descrever a minha região R primeiro. Isso não importa a ordem, beleza? Então, vamos lá. Vou escrever aqui o que a gente chama de domínio polar, né? Seria assim, ó. R, θ, tal que entre quais valores de R, quais valores de raio, a minha região está delimitada. Ou seja, qual é o mínimo e o máximo valor de raio. Qual é o mínimo, qual é a mínima e máxima distância do eixo polar, que a gente chama de origem também, né? Ao extremo da minha região R. É sempre o valor A do raio da circunferência, tranquilo? Então, R é sempre maior ou igual a zero, obviamente, né? R não pode ser menor que zero, porque R representa uma distância do eixo polar até, né, algum ponto da minha região R, tranquilo? E é sempre menor ou igual ao raio A da circunferência, tranquilo? Bom, θ, que é o ângulo, bom, qual vai ser o ângulo? Essa é a pergunta. Aí que entra um pouco do mistério da coisa. Vamos raciocinar qual vai ser o ângulo aí. A minha região R, ela está compreendida neste ângulo aqui e neste ângulo aqui, beleza? Quais são esses dois ângulos? Lembra que a gente sempre busca o menor ângulo possível. O menor ângulo possível não seria eu dando essa volta aqui e batendo aqui 3π sobre 2 e aqui algum outro ângulo. O menor ângulo possível seria eu fazendo a varredura no sentido horário. Deste ângulo aqui até esse ângulo aqui. Opa, até esse ângulo aqui. Tranquilo? Então, bom, quanto que vale esse ângulo aqui? Lembrando que como eu estou percorrendo no sentido anti-horário, ele vai ter valor negativo. Beleza? Esse ângulo todo aqui, que seria o tipo menos 90, a gente sabe que é menos π sobre 2, né? Mas quanto que vale este ângulo aqui, né? Esse aqui, ó. Raciocina comigo. Você não tem a equação da reta? Tem a equação da reta, que é y igual a menos x. Bom, a equação da reta te dá o ângulo, né? A inclinação da reta em relação ao eixo x. Beleza? Tranquilo? Nitidamente, a inclinação da reta é menos 1. Beleza? Menos 1, que seria a tangente desse ângulo. Beleza? Então, tangente desse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa é igual a menos 1. Quanto que vale a arctangente de menos 1? Tangente, né, seno sobre cosseno, é igual a seno de θ sobre cosseno de θ. Quando que o seno e o cosseno são iguais em módulo, mas diferentes no sinal? Bom, eles são iguais quando o ângulo é 45 graus, tranquilo? Π sobre 4. Mas eles vão ser diferentes quando o ângulo vier para cá, assim, ó. Porque aqui, o cateto oposto, que é esse tracejado aqui em preto, é negativo, mas o cateto adjacente é positivo. Isso implica dizer que o seno vai ser negativo, beleza? E o cosseno vai ser positivo, tranquilo? Ou seja, a arctangente de alfa, ou seja, o meu alfa, ele vai ser o ângulo menos π sobre 4. Até porque a reta y igual a x corta esse quarto quadrante na metade. Beleza? Ele corta ele na metade. Ou seja, sobra 45 graus para lá, 45 graus para cá. A inclinação é negativa no sentido horário, então seria menos 45, que resulta em menos π sobre 4. Tranquilo? Então, o θ, ele vai de, deixa eu fazer aqui em azul, menos π sobre 4 a menos π sobre 2.
Beleza? Foi compreensível isso? Beleza? Que essa varredura aqui de ângulo aqui, ó, que eu vou até desenhar aqui em azul, corresponde de menos π sobre 4 a menos π sobre 2? Tranquilo? Show de bola. Então aqui eu já vou alterar a função do integrando. Bom, se a função é y, quanto que vale y em coordenadas polares? R seno θ. Beleza? Então eu vou reescrever minha integral dupla já trocando os limites de integração. Bom, vou deixar os limites de θ para fora, né? Como os da última integral. Menos π sobre 4 a menos π sobre 2. Beleza? Bom, aqui vai ser de 0 até a. A função do integrando, que era y, vai virar r seno θ. O dx dy vai virar r dr dθ, ou dy dx, vai dar no mesmo, tranquilo? Show de bola. Esse r multiplicado nesse r aqui, eu vou colocar aqui r ao quadrado, dr, que são os limites de r aqui, os primeiros, dθ por último, tranquilo? Se eu colocasse os limites de θ na frente, teria que ser dθ dr. Beleza? Então tá aqui montada a nossa integral dupla, é só resolver para encontrar, beleza? A primeira integral é em r, integral de r ao quadrado vai dar 1/3 de r ao cubo. Então, bota 1/3 para fora, menos π sobre 4, menos π sobre 2, beleza? R ao cubo calculado de 0 até a, vai dar limite superior ao cubo, a ao cubo, menos 0 ao cubo, que vai dar a ao cubo, beleza? Seno de θ, dθ. Beleza? Então tá. A é constante, a ao cubo é constante também. Posso colocar para fora. A ao cubo sobre 3. Beleza? Integral de menos π sobre 4 até π sobre 2, menos π sobre 2, perdão, de seno de θ dθ. Bom, a integral do seno é o quê? O que eu derivo para chegar em seno? Menos cosseno, beleza? Porque a derivada de cosseno é menos seno, derivada de menos cosseno é seno, beleza? Então eu vou ter menos a ao cubo sobre 3, que é do menos cosseno, tranquilo? Que multiplica cosseno de θ, calculado de menos π sobre 4 a menos π sobre 2. Beleza? Aí eu vou ter assim, ó, menos a ao cubo sobre 3, que multiplica cosseno de menos π sobre 2, menos cosseno de π sobre 4. Menos π sobre 4, perdão. Aqui que entra a malandragem, né? Caso você não saiba menos π sobre 2, menos π sobre 4, que a gente aprende no cálculo 1. Cosseno é uma função par. Isso implica dizer que cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Beleza? Ou seja, eu posso ignorar, né, esse menos aqui, porque os valores do cosseno vão ser os mesmos. Beleza? Então, eu vou ter assim, ó, já dizendo que cosseno de π sobre 2 vale 0, tranquilo? Esse menos aqui corta com esse menos aqui. Eu vou ter a ao cubo sobre 3, cosseno de π sobre 4. Tranquilo? Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, né? Só vou conferir aqui, né? Cosseno de π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2 mesmo. Então vai ficar assim, ó. A ao cubo raiz de 2 sobre 6. Beleza? Tranquilo? Porque raiz de 2 sobre 2 é o cosseno de π sobre 4. Beleza? Então, a ao cubo raiz de 2 sobre 2, unidades de volume, é o volume entre a minha função y, beleza? E o plano xy dentro da região R, tranquilo? Só que foi calculado pela transformação em coordenadas polares. Show de bola? Então, recapitulando aqui a coisa, como é que vai acontecer. Ó, recebeu a integral iterada. Desenhou a caixinha de ferramentas das coordenadas polares. Olhou para a função. Primeiros limites de integração são funções de x, logo são valores de y. Beleza? Aí até caracteriza a região do tipo 1, né?
Aqui é a mesma coisa. Olhou, segundo os limites de integração, valores de x, escreveu aí, região R, escreveu seu domínio polar, né? Troca a função do integrando, estabelece os limites de integração direitinho, escreve a integral dupla já em termos dos novos limites de integração para R e para θ, trocou a função do integrando, troca o dy dx por r dr dθ, a função do integrando, que é o y por r seno θ, multiplica e calcula a integral. Show de bola? Então é isso, minha aprovada, 1000 aprovado, até a próxima, valeu!